Para você pintar, para você fazer arte, você não necessariamente precisa de gastar dinheiro. Você não precisa sair comprando tela, comprando tinta. Tinta, alguma coisa você vai ter que comprar, mas você não precisa ficar comprando vários tubinhos de cores diferentes e, e ter vários pincéis e uma série de coisas. Você não precisa de nada disso. Uma comparação que eu faço é com a música. Eu fico vendo que tem muitos músicos, né? Pega lá, por exemplo, o guitarrista. O cara compra uma guitarrinha, começa a tocar, mas aí ele fica com aquele negócio na cabeça porque ele acha que o som dele vai melhorar se ele tiver uma guitarra muito mais cara. E aí ele compra aquela guitarra e aí ele vê que o som dele continua ruim. E aí ele, né, aos poucos ele vai entendendo que o que ele precisa é aprender a tocar melhor, melhorar, né, a tocabilidade e, e não necessariamente ficar investindo em instrumento e pintura e arte, né? Pintura, a gente está falando de pintura. É assim também. Então, é, a única coisa que eu fiz de curso foi um cursinho um curso, tipo uma aula, umas aulinhas de um mês lá na UFMG, na universidade, quando eu fazia engenharia, de noite, eu fiz na Escola de Belas Artes, eu fiz um cursinho de lá de pintura, que eram uns 2 meses, que assim, na verdade eles ensinavam mais a manusear, né, assim, sobre materiais, qual tinta comprar, tela, bababá. Mas pintar não tem como ensinar, né? É uma coisa que você vai desenvolvendo sozinho, com observação, com treino. E aí, uma vez eu tava lá esperando a aula e aí eu achei um pedaço de papelão, assim, mais ou menos desse tamanho, assim, jogado no chão. E aí eu peguei de uma pintura assim incrível, fodaça, fodaça mesmo, que ninguém lá do cursinho tinha feito e provavelmente tinha sido feito por algum aluno da Escola de Belas Artes que já, né, que já tinha um desenvolvimento técnico um pouco maior. Mas o que me chamou a atenção foi o fato de ter pintado um negócio tão foda num pedaço de papelão que ia pro lixo. E aquilo ali me despertou esse lance de não precisar de ficar investindo, gastando, que você pode fazer uma coisa muito legal sem ficar gastando dinheiro. E o perfil, né, de quem, de pessoas novas, né, que querem começar a pintar e tal, de quem não tem dinheiro sobrando para ficar gastando com material. Então, minha sugestão é essa. Ou até mesmo se você é mais velho também e tem dinheiro para sair torrando com material, eu acho que é bobagem. É, Bom, e aí, né, já tendo isso em mente, eu cheguei a pintar vários quadros, fazer vários quadros que não tiveram, que eu não precisei gastar muita grana. Inclusive, eu acho que as melhores coisas que eu fiz foram com materiais reciclados. Então, às vezes eu vejo um pedaço de madeira na rua, ou não sei, a embalagem de alguma coisa, eu pego, e aí eu vou guardando aquilo. E aí eu tenho outras coisas também, que tem uma serra, tem umas ferramentas que eu consigo também não só pintar, né? Tem uns quadros que eu uso madeira, que eu uso, enfim, outros materiais, ferro, aí eu corto aqui também com uma serra. E aí a gente vai improvisando. E aí, eu já falei, eu vou colocar aí o site que tem algumas coisas que eu fiz, pelo menos para ilustrar. E aí quem tiver interessado em dar uma olhada, um pouco de coisas que eu já, né, que eu fiz, acho que vale dar uma olhada porque pode ser que seja um bom estímulo, né, para você que está querendo começar a pintar e não fica aí pensando, o que comprar e eu acho que, como eu gosto de falar, eu acho que é melhor a gente pensar de forma simples, vai no simples. Bom, sobre quais materiais a gente pode utilizar, quais tipos de tinta, quais tipos de pincel. Eu acho que a gente pode enxergar
pintura assim de 3 formas mais simples. Aí depois a gente vai pensando em outras menos comuns. Você tem a tinta acrílica, a tinta óleo e a tinta aquarela. A tinta aquarela, ela é meio chatinha de usar e é assim, ela é mais para desenho, você não vê telas grandes com aquarela, e aí sobra acrílico e tinta óleo. A tinta óleo, ela é bem chata de usar. Então você precisa de solvente, você precisa de colocar alguma coisa para acelerar a secagem dela. O manuseio dela é um pouco mais complicado. Então assim, para início, eu sempre sugiro tinta acrílica. Tinta acrílica, ela é fácil de usar, seca rápido. Ela tem alguns, ela é limitada em alguns aspectos em relação à tinta óleo, principalmente com relação à cobertura. Então você pinta uma coisa, aí você quer pintar por cima, ela tem uma transparência, então ela não cobre muito bem, mas vai que vai. Você também, eu acho que não precisa ficar preocupado em fazer nada perfeito, e à medida que você vai usando, você também vai sacando, pô, o que isso aqui pode, como que eu posso fazer isso aqui, pô, não deu certo da outra vez, como que vai agora? E aí você vai fazendo, sem muita preocupação. Outra coisa que eu acho que é interessante também, eu já falei, né? Voltando, falando de novo, essa coisa de reciclar. Então, às vezes você pode ver um pedaço de madeira e tal, que pode servir como uma tela. Você vai pintar, e aí aquela tinta não vai aderir igual no tecido, mas não tem problema. O quadro vai estar pronto, a não ser que você queira vender, aí você vai ter um problema, mas se você quiser dar para alguém, beleza. Se a tinta arranhar lá e sair do quadro, não tem problema, foi de graça, né? O presente, foi um presente, enfim. Pincel, tem vários tipos de pincéis, e cada pincel, ele é mais apropriado para uma técnica, e aí é interessante você ter vários pincéis e bobagem. Eu acho que você tendo ali alguns pincéis, um mais fino, um médio, um grosso, já dá para você fazer muita coisa. A não ser que lá na frente, quando você já estiver bem desenvolvido, tiver foda, né? Aí você vai afunilando a sua técnica, e aí você vai usando só um tipo de tinta, um tipo de pincel e tal. Mas esses processos de chegar na perfeição, no refino da técnica, é algo muito avançado. Então, provavelmente, se você está assistindo esse vídeo aqui, até sou arrogante falar assim, você não está avançado, então você não precisa preocupar em ficar gastando dinheiro. E não está avançado assim como eu não estou também. Mas eu acho que eu já consigo fazer algumas coisas que já são suficientes para me satisfazer. E vai nessa, ao invés de você ficar aí pensando, que eu vou, que tinta que eu vou comprar, cara, se você achar um pote de tinta branca lá de um resto de obra, compra aqueles nuggets, mistura ali, faz umas cores, vai pintar com limitação também, mas a criatividade, ela surge também da limitação. Então, às vezes, você ter menos materiais pode trazer resultado melhor. Às vezes, você tendo ali muita tinta, muita coisa, você vai fazer uma borrosqueira danada, vai ficar paia pra caramba e vai ficar com cara de coisa bem amadora. E tem isso também, né? Na arte tem essa questão da gente querer olhar e ver que o trabalho ficou com uma cara de profissional, né? Não é profissional, eu digo, ficou massa, ficou bonito, ficou com suor, é diferente quando é feito por uma criança de qualquer jeito ou por um adulto que não tem desenvolvimento artístico. A gente bate o olho e percebe, sabe o que é aquela sutileza. Às vezes a obra é simples, mas tem aquela coisa muito foda. Bom, é isso. A ideia aqui é só compartilhar um negócio que surgiu aqui na cabeça mesmo, dessa questão de que material usar, como gastar pouco. É isso, vai no simples.